Bom dia a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lupe Villanueva. Desde já agradeço as minhas doações que recebo e continuo me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos. Inscreva-se neste canal. Muitas pessoas tentaram boicotar as minhas férias para ouvir a minha opinião a respeito desta criatura bizarríssima chamada Renato 38. A direita brasileira, se poderíamos defini-la, seria uma espécie de circo dos horrores. Ou então a contradição mais evidente de um estelionato político e ideológico. Na direita brasileira você encontra o ator pornô conservador, você encontra a prostituta conservadora, como também você encontra o libertário mamateiro do dinheiro público. Pois o senhor Renato 38, que agora está na onda dos bitcoins e vendendo a imagem de um cristão novo do livre mercado, é o mesmo sujeito que foi acusado de acumular cargos públicos ao mesmo tempo. Esse é o libertário. Mas se o Paulo Cogos, que é o Paulo Cogos, um homem podre de rico lá em São Paulo, não recusou o vil metal estatal aceitando um carguinho lá de vereança, então por que logo o Renato 38, que é a representação mais patológica do egocentrismo libertário, não poderia aceitar cargos públicos recebendo dinheiro do Estado, inclusive sendo obrigado a devolver esse dinheiro? Mas tudo bem, porque o libertário, na verdade, é tão individualista, mas tão individualista que ele só pensa no próprio ego. Ele não pensa no ego mais de ninguém. O individualismo é ele próprio. Enfim, mas vamos lá, vamos ler o besteirol. E eu fico assim impressionado que tem gente que acredita que esse cara é inteligente. É isso que é o mais impressionante. Vamos lá. Qual que é o fato? O fato é que nunca houve uma lei racista no Brasil até a Segunda Guerra Mundial. Nunca houve uma lei racista até a Segunda Guerra Mundial, então você não conhece a legislação do Império Brasileiro. A legislação do Império Brasileiro tinha inúmeras normas restritivas a pessoas negras. Isso é um fato. Tudo bem, não era tão acentuado como, por exemplo, aconteceu nos Estados Unidos, mas havia sim. Havia realmente discriminações extremamente brutais contra escravos e descendentes de escravos. Isso é um fato. Tá? Então esse cara aí tá viajando na maionese. Na época da República, essas discriminações, do ponto de vista legal, elas acabaram sendo abolidas por conta justamente dessa lei que ele diz que foi um erro, que é a Lei Áurea. Porque foi a Lei Áurea que afirmou: é decretada a abolição da escravatura do Brasil, revogam-se as disposições do contrário. São 2 artigos, tá, da legislação da Lei Áurea. Então foi essa lei que ele diz que foi errada, porque viola o direito de propriedade, segundo ele, tá, que aboliu justamente as restrições que havia contra aquelas pessoas que eram escravas e descendentes de escravos. Então, o sujeito é um retardado. Meu Deus do céu, vamos ver o retardado. Existiam escravos brancos e existiam senhores escravos negros. Inclusive tem em São Paulo... Senhor tem escravo negro? Tem Senhor de escravo negro, já ouviu falar? Dezenas de senhores de escravo negro. Tinha cemitério... Chica da Silva era negro ou era branca? Negro. Tinha quantos escravos? Caralhada. Inclusive tem cemitério em São Paulo das escravas sexuais brancas de olho azul. Você nunca ouviu falar em polaca, não? Os caras iam lá, oferecia a dote e diziam: não precisa me dar um centavo, só dei a passagem, vou levar ela pro Brasil. Chegava lá e vendia como escrava sexual, não é isso? Sabe o que eu acho interessante? É o seguinte, ele faz uma confusão tão doida de informações desconexas, porque primeiro, ele fala assim: existem senhores de escravos negros e existem escravos brancos. Dá pra entender aí que provavelmente havia senhores negros e escravos brancos no Brasil, o que não é bem verdade. Porque o regime escravista do Brasil é diferente da história do que ele chama de escravas brancas no Brasil. Observe uma coisa interessante, ele tocou num assunto que é bastante caro à comunidade judaica, que foi o seguinte: na segunda metade do século XIX, surgiu uma organização criminosa no leste europeu, de matriz judaica, chamada Tzuvim Migdal. Tzuvim Migdal foi o nome de algum dos agentes que faziam parte do crime organizado. Tá? O que esse crime organizado judaico fazia? Um agenciador chegava numa aldeia judaica do leste europeu, podia ser da Polônia, podia ser da Ucrânia, podia ser da Hungria, podia ser, no caso do Império Austro-Húngaro ou então do Império Russo, que na verdade boa parte daqueles territórios eram abarcados por esses 2 impérios, que os judeus chamam de Shtetl na língua Yiddish, né? O Shtetl era a aldeia judaica. E o que acontecia?
Esse agenciador prometia um casamento para essas moças. Moças de 13, 14, 15 anos, de uma aldeia muito pobre do leste europeu. Pois bem, quando essa menina era levada nos navios, ela era estuprada pelos agentes da prostituição e depois obrigada a se prostituir nas Américas. No caso, Nova York, Rio de Janeiro, Buenos Aires e outros lugares do mundo. E aí, esse cara faz uma falsa assimilação entre as coisas, apelando à escravidão branca, como ele diz, e aqui ele faz uma confusão mental, porque, por exemplo, nós temos um trabalho do crime organizado e, por outro lado, do trabalho do tráfico. Não estou dizendo que o tráfico não seja uma espécie de crime organizado, de alguma forma é, só que legalizado, enquanto o outro não era. Né? Era crime mesmo, né? Era crime você pegar mulheres brancas e escravizar. Veja que eu não estou aqui justificando aqui, pelo contrário, as duas práticas são bárbaras. As duas práticas são moralmente condenáveis. Não é a filha do Renato Trizioitão que foi raptada para virar tráfico sexual, né? Evidentemente, não foi a filha dele, não foi a mulher dele, não foi a mãe dele, então tá tudo de boa, né? Fica falando merda aí, soltando confusão do ponto de vista histórico. E mesmo assim também, a escravidão negra foi bárbara, foi detestável, foi repugnante e foi injusta. Então querer apelar à escravidão branca, entre aspas, como ele chama, para justificar a escravidão negra, ou legitimar a escravidão negra e dizer que a escravidão é justificável, é uma das argumentações mais aberrantes de que nós podemos ouvir hoje em dia na internet. Mas tudo bem, do Renato Trizioitão eu espero qualquer coisa, inclusive o sujeito que tem a alcunha de Trizioitão não pode ser levado a sério. Vamos lá. Caraca, tem que ter mesmo. Polaca é a Constituição polaca, né? Isso. Polaca. Meu Deus do céu, cara, eu fico muito puto com esses entrevistadores porque eles são muito burros. O que tem a ver a Constituição polaca com o caso do que acontecia com as mulheres judias do leste europeu que eram exploradas sexualmente pelo crime organizado? O que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver. Meu Deus do céu. O QI desse pessoal abaixo de 83 só pode. Meu Deus do céu. Era o sinônimo de prostituta, né? Da escrava sexual loirinha azul que se prostituía no final da monarquia. O cara ia lá buscar pra ser escrava. Não era buscar pra ser escrava, não. Elas eram enganadas e eram raptadas. Claro que o tráfico negreiro também tinha esses aspectos, porque pessoas também eram raptadas e também eram vendidas. Simples assim. A gente fazendo uma simulação é bárbara, do mesmo jeito. Não tem justificativa, tá? Vamos lá. E pra cá e... Pra cá, e por que ninguém fala disso, mano? O que aconteceu? Por que quero ver o debate aí, inclusive os caras documentados e tal, não é isso? Não, então é com o Jones? Essa que é a pergunta interessante. Por que ninguém fala Manuel, sobre isso? Meu Deus do céu, até o Wilker Leão parece que tem um QI abaixo de 83 pra falar isso. Entendeu? Parece assim, olha, sinceramente, meu Deus do céu, cara, meu Deus do céu. Eu fico assim impressionado com o grau de ignorância desse povo caindo na lábia do Renato Trizioitão. Eu, que já li alguma coisa sobre os judeus. Claro, eu não estou dizendo que a comunidade judaica é malvada, tudo bem. Na verdade, as vítimas eram judias. As mulheres judias eram vítimas desse tipo de exploração sexual, que é tenebroso. E, inclusive, as comunidades judaicas brasileiras odiavam o Tzuvi Migdal, porque, claro, eles acabaram sendo confundidos com os cafetães. Ah, peguei aqui uma palavra. Se vocês observarem bem, muita da linguagem da prostituição no Brasil e em alguns lugares do mundo tem a ver muito com o crime organizado judaico. Por exemplo, cafetão, encrenca, entre outras palavras, são de origem yiddish. Cafetão vem de kaftan. Kaftan é aquela sobrecasaca que os rabinos usam e que, na verdade, é uma vestimenta muito comum, principalmente nas regiões da Rússia. O cafetão era o judeu agenciador de prostituição judaica, tá? Encrenca quer dizer einkrenk. Einkrenk quer dizer doença, está mal, né? Está ruim, pelo menos é o que eu já li sobre o assunto, é mais ou menos isso. Então existe uma linguagem de origem yiddish, né, que influenciou muito a prostituição, inclusive a nossa língua portuguesa, com relação a isso. Mas, mesmo assim, lamentável. Lamentável. Imagina, a menina está esperando um casamento, uma promessa, ela é desligada da sua família, enganada, estuprada nos navios e depois virando um instrumento de sexo para encher um bolso de um bando de vagabundos. Aí esse cara assim, mas não fala de escravidão branca, não sei o quê. E daí? Eu poderia ir mais ousado em dizer que escravidão branca existia no Mediterrâneo. Mais de 2 milhões de brancos foram escravizados pelos muçulmanos, pelos turcos, pelos berberes e assim sucessivamente, entre os séculos 16 e 18. Mas e daí? E daí? E daí? Isso por acaso nega o aspecto bárbaro da escravidão negra?
A resposta também é um sonoro não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós temos que condenar tanto a escravidão branca como a escravidão negra. Mas vamos lá. Brasil, há 200 anos atrás, se você devesse dinheiro e não pagasse, você se transformava como? Tá na Bíblia, não é isso? Como é o devedor insolvente da Bíblia? Ele vira o quê? Um pecador. Não, ele vira escravo, não é isso? É verdade. Essa era a lei, porra, nesse país há 200 anos atrás. Branco ou negro, se não pagasse sua dívida, virava o quê? Um escravo. Escravo. Não havia, pelo menos o que eu saiba no Brasil, não havia esse conceito de escravidão por dívida. A escravidão era compra e venda, tá? Era compra e venda. Muitas vezes o que acontecia, por exemplo, os homens brancos não poderiam ser escravizados na Europa do século XVIII por causa de dívida. Isso era proibido. Isso era proibido, né? A não ser, claro, em algumas regiões do Brasil onde não havia lei, é que poderia haver essa situação. Mas era muito rara. Era muito rara. Muito, muito rara. O que havia mesmo era o grosso da escravidão negra. A escravidão negra, sim, as pessoas eram tratadas como coisa, como mercadoria, etc. Agora eu quero saber o seguinte, onde é que esse cara quer chegar com essa argumentação de escravidão por dívida? Onde é que ele quer chegar com isso? Eu não sei. E eu acho que, sinceramente, ele só quer abafar mesmo pra depois aparecer como uma criatura exótica. Mas vamos lá. E aí tinha vários escravos brancos. Sei lá, cara, mas eu acho que... inclusive. Ai, meu Deus do céu. Olha, quando você tem um interlocutor que é burro, aí o Renato Trejeitão parece inteligente. O Wilker Leão, mais esse sujeito aí barbudo aí, mais esses caras, meu Deus do céu, que gente que não tem assim... Olha, sinceramente, eu não sou um estudioso da escravidão, tá? Eu tenho muitos livros sobre a escravidão, mas eu não li a maior parte deles, por enquanto, né? Tô me focalizando em outras situações e outros assuntos de filosofia política, de história da igreja e assim sucessivamente, tá? Mas eu fico perplexo porque pior do que o Renato Trejeitão são aquelas pessoas que articulam com o Renato Trejeitão, ora aceitando as bizarrices dele, ora engolindo as besteiras que ele fala, né? Isso é que é o pior, né? É pior. Eu digo que é pior porque a gente percebe que todas as falácias dele podem ser contra-argumentadas através de pura história. E ainda, para ele dar mais aval às bobagens dele, ele precisa usar a Bíblia e até mesmo prejudicar a compreensão do texto bíblico, ou seja, ridicularizar o texto bíblico para justificar a escravidão. Porque vejam, a própria Sagrada Escritura, embora você tenha regulamentação sobre escravos, sobre como proceder e tudo, nós temos que entender que são elementos que são ligados a uma época determinada e que nenhum cristão e nenhum judeu em sã consciência vai restaurá-la, porque sabe que aqueles elementos são apenas contingenciais, são apenas elementos de época. Aquilo não é o fundamento da Sagrada Escritura, escravizar pessoas ou então escravizar por dívidas ou coisa parecida. Isso não tem o menor sentido. Tá? Existem muitas práticas do Antigo Testamento que ficaram no Antigo Testamento por serem práticas estritamente históricas e estritamente temporais. E mesmo assim nós temos que lembrar que a mesma legislação judaica que havia sobre a escravidão provém justamente de um povo que foi libertado da escravidão. A mensagem mais significativa do Antigo Testamento é que nós temos um povo eleito que foi escolhido na escravidão e foi liberto por Deus. Deus libertou um povo de escravos, que era o povo hebreu. E esse povo hebreu, inclusive, se nós compararmos as legislações hebraicas, né, em relação às legislações de outros povos, vocês vão perceber que as legislações são bastante amenas com relação à escravidão. Você tem inúmeras regras restritivas que, em relação à legislação vigente de outros povos, não havia. Então, a legislação judaica sobre a escravidão significa uma mudança de paradigma, de mentalidade sobre a relação do escravo. Por quê? Porque na cosmovisão judaica, como que herdada também pelo cristianismo, né, o homem é a imagem e semelhança de Deus, ele é filho de Deus, inclusive o pagão. Inclusive o pagão. E no cristianismo isso se radicalizou muito, muito, muito mais. Mas vamos lá. Aí a cota racista agora vai tirar a vaga do descendente do escravo sexual branco para dar ao senhor de escravo negro. Em Salvador é amplamente documentado mais de 10 senhores de escravo negro. Às vezes o cara tinha título nobiliárquico da África e tal e tinha casa em Salvador, não é isso? Sim. Uma coisa é a gente questionar realmente a questão das cotas raciais, que eu particularmente concordo. Outra coisa bem diferente é dizer, por exemplo, que a escravidão que havia, por exemplo, por conta do crime organizado, é a mesma situação de escravos que havia no Brasil. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Inclusive, era uma prática criminosa. E, lamentavelmente, a escravidão negra não era. É só isso. Então, dizer, por exemplo, que, sei lá, as escravas loiras de olhos azuis, sim, as escravas judias, você quer dizer. E os judeus são a minoria da minoria do Brasil. Não são a maioria da população brasileira.
Se houver 1 milhão de judeus, é muita coisa no Brasil. Tá? Tô chutando aqui. Mas deve ser uma comunidade muito menor no Brasil. Os judeus são uma comunidade muito pequena no Brasil. Então, esse tipo de falso paralelismo mostra que, além do Renato 38 ser um malandro, ele não entende de história. Ou melhor, ele confunde certas informações históricas completamente enviesadas para um público de imbecis. Me desculpa, mas é um público de gente idiota, né? Vamos lá. Caralho, vim aqui administrar. Quem vendia os escravos pro português? Era o escandinavo que vendia o escravo português? Hein? Quem é que vendia o escravo português? Era o escandinavo? Era quem? Senhores africanos. Quem é que entrar lá no Congo pra capturar os caras? Como é em Guiné-Bissau, a zorra toda? Era o dinamarquês? Era o... Como é era o cara que... Sim, e é claríssimo tudo isso porque a partir do momento que Portugal mesmo quis evoluir o pensamento para acabar com a escravidão, os senhores de escravos ali do Congo foram contra. Foram eles que não queriam. Portugal quis, em dado momento, acabar com isso de maneira pacífica ali, conversada com os senhores africanos mesmo, e o rei do Congo era um exemplo o nosso disso, império e ele era proibiu contra o tráfico. isso. O Império Brasileiro proibiu o tráfico, não é isso? O Império Brasileiro proibiu os idosos serem escravos, teve a lei do ventre livre, inclusive um dos grandes motivos do Império ter acabado foi a revogação de propriedade. Aí que a escravidão acabaria de qualquer maneira em menos de 40 anos, não é isso? Sim. Já não tinha lei do ventre livre há mais de 10? Nossa, já tinha a lei do sexagenário, não é isso? A escravidão acabaria no Brasil antes da Segunda Guerra Mundial, velho. Sem revogar a propriedade de ninguém. Então... Sabe o que eu acho interessante? É o seguinte, esse idiota não percebe uma coisa. A escravidão é um estatuto. Se o Brasil não revogasse a escravidão, então seria permitida a escravidão. Quando a Lei Áurea é assinada, você abole um status, um estatuto, ou seja, de uma condição escrava. Então, como é que, de repente, segundo a lógica desse idiota, a escravidão seria abolida se ela não se tornasse legal? Ora, se ela não se torna ilegal, então nós teremos escravos até o século XX. Olha só o grau de bizarrice. Nós temos dois aspectos aqui bizarros. O primeiro é ele dizer que o Império do Brasil aboliu o direito de propriedade. Então ele está colocando o seguinte, que o direito de propriedade sobre uma pessoa é maior do que a dignidade daquela pessoa que está sendo escravizada. Tá? Então o senhor Renato 38 está dizendo o seguinte, não, mas o senhor de escravos, ele tem o direito de propriedade de estuprar a sua escrava, de marcar em ferro em brasa, de chicotear o escravo, de espancar o escravo e assim sucessivamente, né? Por quê? Porque nós temos que respeitar o direito de propriedade. Olha, sinceramente, como também, evidentemente, nós temos que respeitar o direito de propriedade do estuprador judeu do Tzvi Migdal, pô, estuprando a mulher judia lá, né? Raptou a mulher judia, estuprou a mulher judia, tá ganhando dinheiro com as mulheres judias, porque a mulher judia é propriedade dele, porra. Ora, por que não? Como também podemos falar da mulher negra, a mulher negra sendo estuprada lá pelo senhor, ou então sendo estuprada por outro escravo, para gerar um bocado de filho escravo, né? Um bocado de filho escravo. E vamos analisar bem essa questão das leis que ele falou, a lei do sexagenário e a lei do ventre livre. Veja, a lei do sexagenário, além de não melhorar necessariamente a vida dos negros, porque mesmo que, tudo bem, nós podemos dizer que os escravos acima de 60 anos estariam livres. Só que o problema é o seguinte, tá, você depois de espoliar um escravo, e a gente tem que entender que 60 anos naquela época, sendo espancado, sendo torturado a vida toda, você se torna uma pessoa inútil. Então até mesmo para o senhor de engenho, libertar um escravo a partir dos 60 anos, para ele era até um ganho, porque ele só estava sustentando aquele escravo. Então, de uma hora para outra, aquele escravo seria mandado embora sem condição alguma e ficar praticamente o final da vida dele passando fome, dentro de situações extremamente precárias. O mesmo se aplica à lei do ventre livre. A lei do ventre livre dizia o seguinte, tá, a partir de 1871, os escravos eram livres, mas, em compensação, o senhor de escravos poderia usá-lo como trabalhador até os 21 anos de idade. Sabe o que acontecia nessa história? O senhor de escravos pegava uma escrava e metia filho nela doidado. Aí, claro, você criava um bocado de escravos a mais e eles tinham que esperar pelo menos 21 anos e assim sucessivamente. E a coisa se retroalimentava. Porque ele não leu a lei do ventre livre. A lei do ventre livre estabeleceu o seguinte, que ou o senhor de terras era indenizado, ou então ele poderia utilizar o escravo até os 21 anos de idade. Então, quer dizer, a partir de 1871, você poderia ser livre até os 21 anos de idade. Mas até lá, o que você poderia fazer? Você poderia reproduzir mais escravos. Digamos, um escravo que nasceu 1 ano antes da libertação dos escravos. O que ia acontecer? Ele ia ficar escravo até os 21 anos de idade, se o senhor assim o quisesse. Isso era a regra.
né? Ou seja, que até os 21 anos, se não me falha a memória, posso estar errado aqui, a escravidão poderia se retroalimentar. Aí vem esse idiota falando essa besteira aí. E isso sem prejuízo do fato de que ele está partindo da pressuposição de que é o seguinte: em 1888 havia 500 mil escravos mais ou menos no Brasil, 500 mil de escravos. Então, para ele, para a escravidão acabar, esses escravos têm que passar a vida toda até morrerem para extinguir a escravidão. Essa era a lógica dele. Por quê? Porque ele sacraliza o direito de propriedade em detrimento da pessoa humana. Então tem que falar para esse idiota, esse meu filho, se dependesse de você, a escravidão estaria até hoje. Porque dentro da legislação do ventre livre, partindo da utilização dos escravos, se eu reproduzir mais escravos, aí poderia usar mais 21 anos, mais 21 anos, mais 21 anos e assim sucessivamente. Então foi uma lei que, no meu entender, é uma lei para inglês ver, em muitos aspectos. Tudo bem, restringia, porque havia inúmeras regras, né? Se o senhor de terras não cumprisse certas regras, o escravo poderia ser automaticamente solto. Foi uma medida restritiva? Sim, mas ao mesmo tempo foi uma medida que, no final da história, apenas retardava a coisa, né? Retardava. E esses 500 mil escravos que ele está dizendo, não, eles iam morrer e pronto. Iam morrer, quer dizer, eles iam passar o resto da vida dele apanhando, o resto da vida dele sendo marcado em ferro e brasa. Aquela escrava que estava sendo abusada sexualmente pelo senhor, ela seria abusada até o final da vida dela, né? Mas tá tudo de boa, cara, porque o importante é o direito de propriedade. Cara, como é que alguém leva a sério esse pulha, meu Deus do céu? Mas vamos lá. Talvez essa chaga da República não tivesse não chegado até a gente, né? Sim. Como é que é? Deixa eu te falar uma coisa, meu filho. Um dos grandes problemas sociais do Brasil foi a escravidão. E você pode ter certeza de uma coisa: se não houvesse a libertação dos escravos, na sua cabeça doida, na sua cabeça de minhoca, você acha que os escravos, depois de uma campanha abolicionista, depois de toda uma mudança do paradigma do trabalho, você acha que esses 500 mil escravos, vendo o mundo abolindo a escravidão, eles iam ficar assim parados, assim, esperando o Renato 38 para ser marcado em ferro e brasa e pegando porrada? Você acredita nisso, Renato 38? Você acredita nisso? Você é tão idiota a ponto de acreditar nisso, cara? Você é tão burro a ponto de acreditar nisso? Você realmente acha que o negro lá ia ficar apanhando, vendo as mudanças sociais extremamente radicais que estavam abolindo o processo da escravidão? Aí você acha que eles iam ficar parados lá, né? Que nem uma besta de casa esperando, né, os paradigmas de direito e propriedade do Renato 38. Realmente, vai nessa, filho. Vai nessa, amiguinho. É, irmãozinho. Rapaz, você já ouviu alguém publicamente dizer que a Lei Áurea pode ter sido um grande erro, velho? Ô, Renato 38, deixa eu te falar uma coisa. Você quer ser mais bizarro do que isso? Pega um alho porró e enfia na bunda, cara. É melhor. Aí você pode dizer assim: vocês já viram algum cara de 4 enfiando um alho porró na bunda? Quem sabe você realmente aparece muito mais do que isso, não é mesmo? Eu tenho medo disso aí. Não, mas a escravidão já ia acabar, pô. A escravidão já ia acabar. Não É. podia. Não, a escravidão não ia acabar. A escravidão ia durar muito tempo até acabar. Tá? A gente teria um círculo devagar, digamos, de diminuição da escravidão, mas aquelas pessoas escravos estariam apanhando. Nós seremos um país escravos no século XX. E isso sem prejuízo da convulsão social que poderia causar futuramente, até por causa da mudança das mentalidades, das mudanças institucionais e dos paradigmas. O que esse idiota não percebe é uma coisa muito básica. A Lei Áurea elevou o negro a uma pessoa humana, a um cidadão. Antes ele era uma coisa, ele era um bicho. Eu aconselho vocês que estão me ouvindo agora, procurem alguns vídeos a respeito, né? A respeito, tá? De depoimentos de pessoas que foram escravas. Veja o depoimento dessas pessoas. O grau de perversidade, de torpeza que era o mundo escravista. Tá? Pessoas sendo espancadas, sendo torturadas, pessoas sendo negadas o direito da dignidade humana essencial. É evidente que nós podemos até discutir que havia situações diferentes de escravos. Claro que nem toda a escravidão é a mesma e tudo mais. Sim, a gente pode até admitir esse debate. Mas o que havia no Brasil, e nós vamos especificamente falar de Brasil, tá? Era sim um sistema injusto e torpe. Um sistema que não deveria ter existido. Se o Império Português não cometesse talvez o seu maior pecado, que foi a escravidão. Vamos lá.
ia importar escravo, quem nascesse não era escravo, fizesse 60 anos Já era não escravo, era não é mais. isso? Não entendeu o que eu tô dizendo? Ia ser gradual. Aí a mulher chegou e disse 50 anos assim, acabava. toda sua propriedade agora não vale merda nenhuma. Oh, que coisa, olha só. Não, é só propriedade sobre pessoas, né? É o seguinte, olha. Mas que absurdo! Que absurdo a Princesa Isabel! Essa filha da puta dessa Princesa Isabel acabou com o meu direito de espancar o meu negrinho, porra! De espancar o meu pretinho! Eu adorava pegar o Preta Domingas e baixar o cacete nela, mas que absurdo acabar com a escravidão! Acabar com o meu direito de propriedade de espancar aquela escrava até a morte! Que absurdo! Que absurdo! Hã? Que absurdo eu não tenho direito de espancar o filho da escrava na frente dela, ela tem que ficar calada. Renato Trizio, então você já olhou pra sua cara? Você já olhou pra sua cara? Você olhou no espelho? Você não é um cara muito europeu, diga-se de passagem. Eu penso que nos Estados Unidos você seria tratado pior do que um escravo. Seria tratado como um macaco. Porque é assim que os racistas fazem. Os racistas brancos, tá? Agora eu fico pensando assim, o Renato 38, então provavelmente, olhando a cara dele, que é uma cara bem cafusa, bem... olhando a cara dele bem mestiça, provavelmente ele poderia ser um escravo até hoje, porque não? Ia apanhar que nem um condenado. E nós temos que entender uma coisa, a escravidão atrasou o desenvolvimento social e a participação dos negros na sociedade. Isso é um fato. Eu sou contra cotas raciais, eu sou contra um bocado de coisas do movimento negro, tá? Porque, além de não resolver um problema, na verdade até acirram um problema. Mas não se pode negar que a escravidão teve um efeito muito negativo na população negra. E teve. Teve. Efeito no que diz respeito à instrução, no que diz respeito ao racismo. Porque a gente tem que entender que a escravidão não é somente um estatuto em que uma pessoa humilha a outra e, inclusive, tendo uma cor diferente da sua. Não, não é só isso, não. Ela cria um ethos. Ela cria uma cultura. O que é uma cultura? É um conjunto de práticas que estão atreladas ao imaginário. A escravidão perverteu a noção do trabalho no Brasil. Tanto é verdade que nós temos, por exemplo, um grande desprezo pelo trabalho manual. Por quê? Porque trabalho manual é trabalho de preto e trabalho de escravo. Olha só que perversão a escravidão nos trouxe. A perversão racial, a perversão do trabalho, a perversão das relações de subalternidade e de autoridade, dentre outras coisas. Isso deixou sequelas profundas na nossa sociedade. Aí esse idiota, não, mas nós temos que ainda preservar e não do jeito de propriedade. E isso porque isso aí é um libertário, é um defensor do indivíduo, é liberdade. Né? Liberdade para o quê? Liberdade para um cara escravizar um outro, espancar o outro. Né? Eu vou até contar uma história para você, eu tenho muitas histórias de escravidão que são horrorosas. Por exemplo, aconteceu no Maranhão, no final do século XIX, isso antes da abolição da escravatura, de uma sinhazinha sádica que matou o filho de uma escrava, um menino de 6 anos de idade. Espancou o menino até a morte. E depois enterrou o menino no quintal como se fosse um bicho. E na legislação do Império, era de fato proibido matar o escravo. Havia restrições para se matar o escravo. Né? Havia restrições, tá? E essa mulher denunciou, essa escrava denunciou, mataram meu filho. E teve um promotor, eu não sei qual foi a autoridade, não sei, um sujeito lá que era ligado ao judiciário, que se manifestou contra essa sinhazinha. Muitas pessoas discutem que isso teria implicações políticas, porque esse cara tinha uma rivalidade pessoal com a família dessa sinhazinha e tudo mais, né? Porque ela era esposa de um cara lá muito picudo, digamos assim, no Maranhão. Mas veja, olha só a crueldade psicológica em torno de você permitir, você tendo uma condição de escravo, vendo seu filho sendo torturado, sendo abusado, sendo espancado até a morte, e você tem que ficar calado, porque, segundo o Renato Trebostão, o Renato Tresbostão, você é uma propriedade, como seu filho é uma propriedade, é uma coisa. Então você tem que realmente anular todos os elementos psicológicos da sua própria natureza, da sua própria dignidade, porque o direito de propriedade desse malandro que se diz libertário, ele quer, não, porque a escravidão é extinguir do mesmo jeito. Meu Deus do céu, que babaca. Vamos lá. O proprietário de escravo fica feliz com a monarquia? A monarquia não existe pra manter a porra da relação natural, pra garantir seus direitos? Como é que ela revoga sua propriedade sem indenização, porra? Pera lá. A relação natural não existe com relação à pessoa humana, não, idiota. A escravidão ela é baseada no quê? Ela é baseada no regime de força, de violência. Então, olha só, é interessante. Ele defende o direito natural, entre aspas, de propriedade, mas ele não defende a dignidade da pessoa humana, que também é natural. Por exemplo, se alguém atenta contra um filho seu, como aconteceu com essa sinhá.
A reação natural é que você defenda seu filho. Mas a escravidão perverte isso. Por quê? Porque você é uma coisa, você é um bem. Você é um objeto. Você é como, sei lá, um livro. Você é como, sei lá, um carro velho que você pode jogar na sucata. Essa é a mentalidade do retardado 38ão. Entendeu? Mas vamos lá, retardadíssimo. Um retardadíssimo. Hein? E aí? Cara, sabe que eu fico impressionado? O cara fala uma bizarrice dessa e você tem 3 interlocutores calados, cara. Olha, seu Wilker Leão, vou te falar uma coisa. Você tá brigando lá com o pessoal do NB e etc. Não vou levar o mérito, tá? Eu acho que inclusive você sofreu uma certa injustiça do Nano Moura em alguns pontos, alguns exageros, etc. Mas você fica calado perante isso, meu filho. Você perde completamente a credibilidade, cara. Vocês três que entrevistaram essa anta, vocês perdem a credibilidade em ficarem calados. Vocês perdem, tá? E a Lei Áurea foi um equívoco, então. Rapaz, foi uma lei que violou direitos de propriedade estabelecidos, que trouxe insegurança jurídica e impopularidade à Casa Imperial, não é isso? Veja uma coisa, seu Zé Ruela, seu asno. A campanha abolicionista foi uma das campanhas mais populares do Brasil. Uma das campanhas mais populares do Brasil. Ficou impopular para uma oligarquia filha da puta que espoliava pessoas pobres, negras e fudidas. É isso que você está defendendo. E você está simplesmente afirmando que existe insegurança jurídica. Eu digo assim, e a segurança dos escravos? A segurança dessas pessoas? Seu retardado, seu sequelado. Cara, eu falaria na tua cara, Renato Trezetão. Você é um idiota. Deixa eu falar uma coisa. A segurança jurídica de quê? De que pessoas têm que ser tratadas como propriedade? É isso que você está falando? Tá, qual é a segurança jurídica daquela escrava que viu seu filho morto por uma sinhá, por vingança? O menino, sei lá, quebrou uma louça, né, uma louça chinesa da Dondoca. Ah, pega esse negro e arregaça na porrada esse preto até morrer. É isso que acontecia, seu idiota. Aí você vai falar de segurança jurídica? Segurança jurídica foi dada aos escravos. Segurança jurídica foi dada aos negros. Pela primeira vez, os negros foram tratados como cidadãos através dessa lei. E olha que os conceitos de cidadania, evidentemente, não eram necessariamente plenos para os negros, né? Mas, pelo menos, eles não eram mais cativos. Eles não estavam sujeitos à arbitrariedade de um senhor. Ou à arbitrariedade de uma mulher branca que ficava com ciúmes de um senhor de engenho, ou um senhor de terra lá que gostava de uma negra, arrancar as unhas da mulher negra, arrancar os seios dela, quebrar os dentes dela, fazer esse tipo de coisa. Seu retardado. Cara, é uma vergonha, cara. Você é uma vergonha para a direita brasileira. Se a direita brasileira ainda alimenta pessoas como você, cara, essa direita tem que deixar de existir, cara. Olha, eu passei 20 anos criticando a esquerda para ver isso, para ver esse bosta. O cara tá lá no canal do Marcelo Andrade, que paga de católico, paga de católico tradicional para entrevistar uma anta como esse. Onde é que tá a tua credibilidade, meu filho? Onde é que tá a credibilidade de todos vocês dando espaço para um cara desse? Dando abertura, e o pessoal fica aí, não, sabe o que é? O Renato 38ão, ele é apenas um bichinho exótico nosso, sabe? Ele é apenas um bichinho exótico nosso, e a gente admite isso, justamente porque, claro, ele dá popularidade com essas bizarrices. Inclusive, eu estou comentando sobre isso, né? Eu estou aqui perdendo meu tempo comentando sobre esse palhaço. Ah, meu Deus do céu, vamos lá. Trouxe popularidade e revogar a propriedade das pessoas? Trouxe, idiota, porque era a vida das pessoas. Pergunta pra população negra brasileira o que elas pensavam da Princesa Isabel. Pergunta, idiota. Pergunta. A população negra brasileira, e isso é interessante, é uma coisa que é pouco falada, principalmente pelo movimento negro. A população negra brasileira era simpática à monarquia. E se nós pegássemos a população brasileira no seu aspecto étnico, a maioria era de pele escura. Era mulata e negra. Mais do que hoje, né? Porque hoje o pessoal diz assim, a população brasileira é negra. Não, ela não é negra como é o Haiti. Não é. Ela é mestiça, né? Mas no século XIX, a descrição que havia do Brasil é que o Brasil era uma população de pessoas pardas. Aliás, continua até hoje, claro. Houve outras imigrações que modificaram um pouco isso. Mas ainda assim o Brasil tem uma população significativa de negros e pardos, né? Ainda que não seja, claro, existe um exagero em torno da questão de dizer que a maioria é negra. Não, ela não é maioria negra porque, evidentemente, existem inúmeros biótipos que são até indefiníveis, como o próprio Renato 38ão, que é um cara mestiço.
que dá para perceber que ele é um mestiço de português ou um mestiço de europeu com um africano, com um indígena e assim sucessivamente. Tá? Mas, segundo esse idiota, esse paspalho, a abolição foi impopular. Não, idiota, não foi impopular. A abolição foi um dos momentos mais populares do Brasil. Foi tão popular que foi festejado por todo o Rio de Janeiro. E que, na verdade, impopular foi a República Brasileira, que você defende. Ou que, pelo menos, ao defender o direito de propriedade de quem ficava espancando o negro e tratando o negro como cachorro, minto, até um cachorro era mais bem tratado do que um negro, dependendo da situação do negro. Tá? Foi essa minoria que deu o golpe contra a monarquia. Foi essa minoria. E que talvez faltou coragem para a monarquia defender os seus direitos. Porque era para arregaçar esses filhos da puta republicanos. Era para arregaçar esses filhos da puta escravista. A monarquia era popular. A república não. Agora, você vem com esse papo de direito de propriedade? Vai a merda, cara. Vai pra puta que pariu. Hein? Não tem como, né? Até Não tem como, né? Não tem como, né? Ah, tá bom. É, tá bom. Vamos preservar a escravidão. porque a propriedade Você olha, se amanhã o governo disser, rapaz, a distribuição de terras no Brasil, ela foi justa ou injusta? Injusto. Então pronto, vamos acabar a propriedade de terra nesse país, a gente vai fazer igual a China e leiloar a merda toda. É, realmente, propriedade de terra é a mesma coisa do que um negro que apanha todo dia de um senhor. É a mesma coisa, é a mesma coisa, né? Uma pessoa humana tem a mesma dignidade de uma coisa. É isso que ele está dizendo. Eu já ouvi muitas bizarrices da esquerda brasileira. Eu já ouvi muitas bizarrices de muitos comentaristas de esquerda. Mas eles nunca chegaram a esse ponto, cara. Nunca chegaram a esse ponto. Nunca chegaram. E esse queridinho aí é defendido por direita católica tradicionalista lá, entrevistado lá como figura respeitosa. O senhor Marcelo Andrade entrevistando esse cara como se fosse figura respeitosa. Cara, nem a teologia da libertação chegou a esse ponto de bizarrice. Nem a teologia da libertação. Nem a teologia da libertação, tá bom? Pra vergonha de vocês, tá? Tradicionalistas. Meu ovo. A maioria das pessoas vão até considerar justo, mas qualquer um que tem um pedacinho de terra vai ficar puto, não é isso ou não? Realmente. Espancar uma criança até a morte negra é tão direito de propriedade quanto ter um pedaço de terra. É tão direito de propriedade como ter uma casa, tá? É a mesma coisa, tá bom? Tá? Olha, o direito de estuprar mulheres negras na senzala é um direito de propriedade, pô. Nós temos que respeitar não somente o direito de propriedade dos escravos, como também nós temos que respeitar as implicações e consequências desse direito. Porque o direito de propriedade implica o quê? O uso, né? O descarte, o abuso e assim sucessivamente. Então pode fazer com uma pessoa também, pô. Que absurdo! Insegurança jurídica. Ai, meu Deus do céu. É mentira o que eu tô dizendo aqui, Leão? Não. Claro que é mentira. Claro que é mentira, seu idiota. E eu digo, vocês, entrevistadores, o Wilker Leão, Ética Terva, vocês são 3 bestas quadradas, cara. Olha, Wilker Leão, sinceramente, eu sou contra a atitude do Nando Moura, mas sabe, até que dava a pensar em pagar advogado contra você, cara, porque puta que pariu, cara. Como é que você deixa uma coisa dessa, cara? Como é que você deixa uma coisa dessa? Vá se fuder, cara. Vá se fuder. Não. Quem tem uma casa vai dizer, vai se fuder, a casa é minha, não é isso ou não? Você tem que... É a mesma coisa, é uma casa, é um carro, é um livro, né? É o papel higiênico que eu passo na bunda, é a mesma coisa, é a pessoa humana pra ele. Como é um revogar a propriedade do vizinho, não é como aquele comunista que tem 2 vacas, não é isso? Como é? Não tem essa conversa? É verdade, o negrinho do pastoreiro está no mesmo nível das vacas, tá? No nível das vacas, tá? Então, vamos lá. Qual que é a conversa da vaca do comunista? Qual que é? Cara, interessante. Olha só que coisa bizarra. É a gente chegar ao ponto de achar que defender a abolição da escravatura é fazer você um comunista. Como é? Se você tivesse duas vacas, você dividia a vaca comigo, dividia, não é isso? Se você tivesse dois bois, você dividia. E 2 galinhas, não, porque eu tenho 2 galinhas, não é isso ou não? Não tem essa conversa? Não, eu tenho, então eu divido, mas você tem que dividir um do outro, não é isso? Não tem essa conversa, não é isso? Ele divide o que não tem, o que tem. Vai O que dizer pra tem sua não diz, mãe, não. pra sua avó lá, que acabou a propriedade imobiliária no sítio dela lá. O que ela vai achar, não é isso? Realmente. Poxa, mas que absurdo. Que absurdo. Olha só, ele tá dizendo o seguinte: aquela sinhá que espancou o negro até a morte estava exercendo o direito de propriedade dela, ora. Tá dizendo? Como esses libertários, eles defendem a propriedade absoluta, né, o direito de propriedade absoluta, então o direito de propriedade absoluta é o poder absoluto sobre a coisa, né? Então o poder absoluto é de matar um escravo, de matar um negro, né, de matar uma criança negra, né? Ou então, sei lá, violentar sexualmente, como aconteceu no mundo antigo,
Não mudou. E claro, deve até acontecer também abuso sexual de garotos também por senhor de engenho. Isso acontecia. Aliás, um autor tão injustiçado como Gilberto Freire fala abertamente do sadismo da sociedade escravista. Ele fala claramente, o pessoal diz que ele nega. Não, vocês não leram a obra dele. Ele fala justamente do menino branco, né, já exercendo o sadismo contra o menino negro, batendo no menino, malinando, humilhando o menino, inferiorizando o menino. Olha, você é um pretinho idiota, você é um pretinho inferiorzinho, você é safado, você é isso. Aí isso aí é direito de propriedade, segundo esse débil mental, que, convenhamos, ele é um cara bastante nórdico, bastante germânico, né? Ele nos Estados Unidos seria da elite WASP americana, com certeza. E vejam que, malgrado ele defender a escravidão, basicamente é isso, ele está defendendo o direito de propriedade de uma pessoa sobre a outra, tá? Tem outra pérola dele, em que ele fala sobre o desejo distorcido de adultos por crianças, afirmando claramente que se um sujeito, mediante inteligência artificial, reproduz uma criança e começa, sei lá, a se tocar pensando nessa criança, não é crime, porque não existe crime sem vítima, né? Crime sem vítima. Mas vamos ver o besterol e vamos fazer os comentários também pra gente arregaçar esse vagabundo. Pra você fantasiar a pedofilia e desenho que não tem a figura de nenhuma criança, isso não é pedofilia. Uma inteligência artificial que desenvolve um rosto que não é nenhuma criança e você ficar vendo aquilo, batendo brunha naquilo, você não tá prejudicando a ninguém. Não existe crime sem vítima. Mas é abominável. É abominável, o cara tem que se fuder. Sabe o que eu acho interessante nesse argumento? Primeiramente, ele usa o argumento do crime sem vítima. Esse sujeito, ele é um policial civil, tá? Ele é um policial civil e ele estudou o Código Penal. Existe crime sem vítima, sim. Por quê? Se nós analisarmos o direito penal defende uma coisa chamada um bem jurídico. Um bem jurídico são aqueles elementos que preservam a ordem social, tá? Vamos lá, vamos analisar uma coisa bem interessante. Ato obsceno. Uma pessoa sair pelada na rua pode? Claro que não. Um sujeito que de repente vai na porta da sua casa, da porta da sua casa para a rua e começa a baixar as calças e mostrar sua bunda para todo mundo. Ou então ele ficar simplesmente pelado na rua mesmo, masturbando, digamos assim. Segundo a lógica dele, isso não é crime, porque não tem vítima. Mas só que esse idiota não percebe que a legislação não protege apenas a pessoa, mas também protege a ordem pública, protege a moralidade, protege todas as coisas. Então, por exemplo, um sujeito que se masturba no meio da rua, ele está ferindo um bem jurídico, que é o decoro público. E, inclusive, claro, ele está quebrando um paradigma em que ele se manifesta potencialmente ameaçando outras pessoas. Mas, segundo ele, um sujeito maluco pode sair na rua, se masturbar no meio da rua, né? Gozar no meio da rua e tá tudo de boa, porque não tem vítima, não tem ninguém determinado ali. Essa é a loucura desse cara. Esse cara é um doente, meu. Esse cara é um completo débil mental. E aí vamos na questão da reprodução de inteligência artificial de crianças para que o cara estabeleça, digamos, as suas fantasias. Bicho, eu acho que devia ser proibido, devia ser criminalizado sim. Sabe por quê? Porque nós estamos vendo uma criação de material que estimula atitudes criminosas. Da feita que um sujeito tem um problema de fantasiar sexualmente, tá? Fantasiar sexualmente atitudes que, se fossem realizadas na prática, são criminosas. Então, quando se reproduz uma imagem de uma criança para isso, e de fato existe já isso, por exemplo, no Japão existem certos tipos de materiais pornográficos relacionados a crianças que são desenhos, mas que agora estão querendo fazer inteligência artificial. Ora, se você permite a degradação da imagem da criança, ainda que seja uma criança artificial, você permite esse tipo de degradação para satisfazer a sanha distorcida de um sujeito, nada impede que ele, sendo estimulado a isso, tá? Ele sendo estimulado a realizar isso, ele possa chegar às vias de fato. Esse idiota não percebe o potencial destrutivo da pornografia. Ele não percebe o potencial destrutivo da sugestionabilidade que há num material como esse.
Porque, por exemplo, se nós liberamos um material dessa envergadura, então nós estamos permitindo, de alguma forma, que essa conduta possa ser manifestada, ainda que seja de uma atitude fictícia. O bem jurídico aqui a ser violado é a imagem da criança como um todo. Nós estamos estimulando pessoas para que elas possam cometer crimes. Com a pornografia, dependendo do tipo de material, dependendo do tipo de personalidade, dependendo do tipo de pessoa, ela também estimula certas coisas. Ela estimula a fantasia, ela estimula certos tipos de práticas. Então, quer dizer, olha só o cara desse se diz policial e ele não sabe, ou ele desconhece o fato evidente de que sim, existem crimes que não têm uma vítima determinada, mas que pervertem a ordem social, práticas que devem ser proibidas. Olha, se alguém leva a sério um retardado desse, meu amigo, vocês realmente estão malucos. Mas tem outras coisas aqui, tem outras coisas mais absurdas aqui. Vamos ver outra coisa absurda. Vamos ver a besterol. Esse cara aqui é uma coleção de bizarrices horrorosas. Vamos lá. A pessoa é obrigada a ficar casada? Se ela casa e não tá dando certo, como é que você acha disso? Você é obrigado a cuidar de seu pai e de sua mãe? Sim, Mesmo que ele não tenha cuidado bem de você? sim. Honrar pai e mãe. Você não escolheu seu pai e sua mãe, seu marido você escolheu. Seu marido é sua própria carne. Seu pai e sua mãe é só 50% de sua carne, não é isso? O homem, inclusive, é obrigado a amar. A mulher não tem a obrigação de amar. A mulher... Meu Deus do céu. Nossa, e que coisa bizarra. Primeiramente, quando nós usamos a terminologia, a expressão que o homem e a mulher se unam numa só carne, não se está dizendo aqui, necessariamente, isso não significa que você tenha que tolerar certos abusos do seu companheiro, do seu marido, da sua esposa, quando passam dos limites. E isso também se aplica a honrar pai e mãe, porque honrar pai e mãe não significa aceitar tudo que os pais e mães fazem. Porque, por exemplo, há certos filhos que se recusam a ajudar pais e mães porque sofreram abuso sexual, porque sofreram abuso psicológico excessivamente. Então vejam que esse cara, ele usa um jogo de palavras completamente desconexo, tentando simplificar questões complexas, né? E aqui ele fala da questão do amor, que a mulher não tem a obrigação de amar. Isso, olha, primeiramente, ninguém tem obrigação de amar ninguém, já começa falando besteira, né? Já falando besteira, falando bobagem. Primeiro que ele não sabe nem o que é o amor, ele está confundindo amor com sentimento. O homem e a mulher, eles têm que se casar de uma forma voluntária, já começa por aí. A questão do amor implica o quê? O amor é uma escolha, e essa escolha tem que ser mútua, assim, tá? Não como necessariamente uma obrigação, no sentido de que a pessoa tem que ser coagida, mas sim no fato de que existe uma implicação e uma responsabilidade e uma internalização do dever mútuo que os casais devem ter, tá? Então veja que esse cara, olha, 99,9% do que esse cara fala é bizarrice. A mulher tem a obrigação de obedecer e não sei o que, blá blá blá. Cara, a tua mulher trabalha fora de casa como você, tá? Eu tenho certeza que o nível de obediência dela é muito menor, por exemplo, do que uma mulher, sei lá, que aquela mulher submissa que você está idealizando. Então até nisso você é um mentiroso, cara. Até nisso você é um mentiroso, tá? Até nisso você é mentiroso. Tudo é mentira na vida desse cara. É o liberal de cargos públicos ao mesmo tempo, né? Que é ilegal. Um sujeito que defende a expoliação da pessoa humana, pode ser um negro, pode ser uma mulher judia, pode ser qualquer coisa, né? Mas vamos ver o besterol, só pra gente terminar. A mulher tem a obrigação de obedecer e honrar, não é isso? Diante disso que você falou da mulher, você acha que qual é o papel da mulher e qual é o papel do homem perante a Bíblia? No primeiro livro da Bíblia, Deus cria o universo, não é isso? Tem Adão, tem Eva, tem a desobediência. Quem desobedeceu foi Adão, não Eva. Deus ordenou ao homem, não à mulher, não coma a árvore na fruta, não é isso? Qual foi a anátema, a consequência da desobediência do homem para a mulher? Isso é muito claro. Os judeus, os muçulmanos, todos eles concordam. O seu desejo será para o prazer do seu marido que a governará, vai ter sangrar, parir e tal. E para o homem é que o pão vai vir do sol do seu rosto, né? É aquela história. Da mesma forma que ele defende a propriedade sobre um ser humano e implica dizer sangrar, espancar esse ser humano, maltratar esse ser humano, ele fala com relação à mulher, como se a mulher fosse um bicho, como se fosse um animal. Veja que, na verdade, a Sagrada Escritura fala que realmente existe uma relação de autoridade do homem sobre a mulher. Mas Paulo de Tarso fala também que o homem tem que amar a mulher como Cristo ama a sua igreja. E como Cristo amou a sua igreja? Amou até o sacrifício, amou até morrer. Cristo se deu em sacrifício na cruz pela igreja.
olha, eu fico assim, meu Deus do céu, como é que um cara desse foi levado a sério, foi entrevistado, né? Porque parece que realmente o pessoal quer o espetáculo da bizarrice. Mas é aquela história, da feita que negro é tratado como propriedade, como coisa que pode ser, sei lá, vilipendiada, né? Que pode ser descartada, que pode ser até assassinada, que pode ser marcada a ferro em brasa, que pode ser estuprada, não? Ou seja, uma mulher negra, ou mesmo um homem, né? O homem também pode ser estuprado, né? Da feita que ele coloca isso, o direito de opressão contra uma pessoa em nome do direito de propriedade, o mesmo se pode falar da mulher, o mesmo se pode falar da mulher. Da feita que ele acha que a mulher também é uma coisa, e ele adora instrumentalizar a Bíblia de uma forma porca, né? Porque ele se diz católico, mas ele não é católico. Ele é católico como o Paulo Cogos é católico. Ou seja, é pegar o catolicismo e adapta o catolicismo segundo a ótica do Murray Rothbard, da Ética da Liberdade, que é um livro porco, Anatomia do Estado, toda essa coisa. E, claro, com coisas mais bizarras ainda, que são traços das personalidades histriônicas desses indivíduos. Vamos ver o besterol, besterol. Mas é. Ah, graças a Deus. Acabou! 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 Que música porca, hein? Que música porca também. Pô, eu que sou um ouvinte de Johann Sebastian Bach, ter que cantar essa merda. Mas olha, cara, não, cara, sinceramente, essa direita tem que acabar, cara. Essa direita é uma merda, essa direita é uma bosta. Não dá pra levar a sério um cara desse. Se você leva a sério um cara desse, meu amigo, eu não te convidaria nem pra minha casa, cara. Se você dá aval ao Renato 38, eu não duvido apenas da sua inteligência. Eu duvido da sua inteligência, da sua moralidade, do seu bom senso. Enfim, eu duvido de qualquer coisa de você. Porque você certamente não é uma pessoa sã, para dizer o mínimo. E isso porque eu tô dizendo que talvez você não seja uma pessoa inteligente. E detalhe, o mais assim assustador é que a maioria das pessoas que debatem com esse cara ainda endossam o que ele disse. Então, meus amigos, um grande abraço.